uma forma geral, a característica de um sistema familiar, eu posso pegar um lugar do Brasil mais recente e ele me ajuda a explicar um pouquinho como nasce toda empresa familiar. Vou falar do Mato Grosso, que é um estado que eu atuo também, como consultoria, é um estado mais novo, vamos dizer assim, no Brasil, em termos de ocupação, né? Entre aspas, de colonização. Aliás, muitos gaúchos lá no Mato Grosso, né? A gente encontra, acho que majoritariamente, os sulistas dominam ali o estado do Mato Grosso. Então, por exemplo, Mato Grosso é um estado que fundamentalmente foi ocupado nos anos 80, final dos anos 70 e anos 80. Então, a gente tem aí 30 anos, aproximadamente, se passaram, e esse número é um número mágico em se falando de empresa familiar, 30 anos, porque, de uma forma geral, se observa no mundo que, em média, com 30 anos de vida, uma empresa vive o seu primeiro processo sucessório. Em média, óbvio, pode ser com 20 e poucos, pode ser com mais do que 30 anos. Né? Eu tenho um cliente no Rio de Janeiro que a empresa tem 50 anos e ela estava fazendo a sua sucessão, começando o seu processo sucessório há 5 anos atrás. Né? Então, uma empresa com 45 anos de vida, fazendo pela primeira vez a transição das gerações. Mas, em média, no mundo, 30 anos é o tempo que se observa onde as empresas vivem o seu processo de transição dessas gerações. Então, lá, por exemplo, é o momento onde isso está acontecendo. As famílias novas tiveram a iniciativa de buscar uma vida melhor, né, como está lá no slide, a iniciativa, uma ideia, vamos migrar para um novo estado. Então, você tem gaúchos, paranaenses, catarinenses, paulistas, fundamentalmente, na sua maioria, muitos mineiros também, pessoal de Goiás também, migrou para lá para plantar soja, criar boi e também abrir restaurantes, farmácias e vários outros negócios, indústrias, vários tipos de indústrias, etc. E essa iniciativa, naquele momento, você tinha uma família nova, recém-casados, um casal recém-casado, um casal com um filhozinho pequeno, e que visualizaram naquele momento que a melhor forma de construir patrimônio para a sua família era abrir uma empresa, era empreender. Empreender um negócio. Então, geralmente, toda a história da empresa familiar começa assim. Normalmente, um casal jovem, recém-casado, resolve empreender um negócio, começa o empreendimento, dá certo, daqui a pouco o filho cresce dentro da empresa, né? Provavelmente o Teva vivia nas lojas, né? Essa deve ter sido a história dele, ele vivia lá nas lojas, o pai dele ensinando o trabalho, e assim acontece com as empresas familiares, ela vai progredindo, o patrimônio aumenta, as crianças aumentam, ingressam na empresa, começam a trabalhar de uma forma, acabam seus estudos, né, e se dedicam integralmente à empresa, e naquele momento começa ali uma série de novos conflitos e novas descobertas nesse processo de transição. Então, a história da empresa familiar, de uma certa forma, ela é uma história de muitas transições ao longo do tempo. Então, é muito interessante porque as soluções, a problemática e a realidade da empresa familiar, ela é muito dinâmica. E aquilo que aconteceu num determinado momento histórico não tem nada a ver com o que vai acontecer num outro determinado momento no tempo. Na linha do tempo, essa realidade ela muda completamente, porque aquela empresa, ela se aperfeiçoa, ela cresce, ela se torna muito mais complexa, mas a família também muda as ambições e a sociedade também se transforma, porque os filhos viram sócios. Não é isso? Eu aqui, quando ele comentou, naquele momento, o pai no hospital, com 80 anos, o Teva com 50, ele falou para o pai que ele queria ser mais filho e tê-lo como mais pai do que sócio, que é o que acaba acontecendo com as empresas familiares. Os filhos se transformam em sócios do negócio e ali você tem uma nova relação que surge, que é a relação societária. Bom, porém, esse universo ele é extremamente vitorioso. Algumas estatísticas dizem, e já se provou isso, estudos têm provado que as empresas familiares têm um retorno sobre investimento de capital melhor do que as empresas não familiares. Elas contratam muito mais, elas são muito mais empregadoras do que as empresas não familiares. Existem variações estatísticas, mas acredita que mais de 50% do PIB da riqueza mundial é produzido nas empresas familiares. A gente viu um slide aqui na parte da manhã que 265
dos 300 maiores grupos privados do Brasil são controlados por famílias. Então, isso dá uma demonstração do peso e da importância econômica que tem a empresa familiar.